Então, eu vou falar da matéria de História do primeiro trimestre da AD. Vou falar primeiro de Nicolau Maquiavel. Nicolau, ele teve uma importância inovadora como fundador da política moderna. E ele foi o primeiro a separar a ética da política. E Maquiavel, ele acreditava que a natureza humana, ela é essencialmente má. E os indivíduos, eles deveriam conseguir ganhos a partir do menor esforço. Maquiavel, ele cita em vários textos dele que o homem, na sua maneira geral, ele é ingrato, volúvel, simulador e covarde, e só vê o próprio lucro, o seu bem próprio, e sempre são guiados por interesse. A ascensão do absolutismo na Europa fez com que novos pensadores filosóficos eles vissem e viessem a refletir que a experiência política em geral buscava justificar o poder absoluto do rei. Começaram a criticar esse poder absoluto, como a constituição de teorias filosóficas, e que sempre tinha interesse da nobreza e da burguesia. E esse processo todo, ele elaborou uma teoria que acabou estabelecendo, na época, uma perspectiva sobre o Estado, sobre a política, poder e nação. E um dos primeiros a formular a ideia a esse respeito foi o próprio Nicolau, que durante o período que ele viveu, Maquiavel ele sempre observou atentamente a diversa disputa política na Europa que deflagrava entre os reinos, que eram espalhados pela Península Italiana. E ao observar a instabilidade que era gerada por esses conflitos, Nicolau ele começou a ter uma teoria que seria como seria possível o rei se manter no poder em meio de várias adversidades, vários conflitos que tinham na época. E agora eu vou falar sobre um pouquinho da prática do absolutismo, que era o protecionismo alfandegário, a criação dos impostos, que era a criação dos impostos para proteger as indústrias nacionais, que na época era muito forte na Europa a comercialização de produtos. E agora eu vou falar sobre as guerras das reconquistas, que foi quando Portugal pode ser considerado um dos primeiros pioneiros nas grandes navegações, e principalmente em descobrimentos marítimos do século XV para o século XVI. Existem vários fatores políticos, econômicos e geográficos para explicar esse pioneirismo de Portugal, que possibilitou que o país ele conquistasse novos lugares como o Brasil, novos continentes, e fez com que a rota marítima rumo à Índia criasse um transtorno. A rota marítima da Índia tivesse transformado o Brasil em uma potência, porque a ideia inicial de Portugal era chegar às Índias, só que acabou chegando aqui no Brasil, como muita gente sabe. E Portugal ele teve muitas vezes apoio total da nobreza e da burguesia na relação da exploração de novas terras e da produção de mais navegações, com o sucesso de obtenção de outras terras. E também o que beneficiou Portugal nesse avanço de outros países da Europa, como Itália e Espanha e outros em si, é que ele tinha privilégio porque ele era fronteira do Atlântico Marítico, que facilitou muito o acesso para as grandes navegações e na tecnologia.
E nas grandes navegações, novos continentes passaram a ser conhecidos pelos europeus. Eles foram colonizadores da maioria dos outros continentes. E as grandes navegações também tiveram muitas mudanças de concepção de mundo, com o desenvolvimento da cartografia, a ampliação do conhecimento de um continente para o outro. A contribuição das grandes navegações para a globalização atual foi a abertura das fronteiras culturais e comerciais, que uma cultura foi expandida para outra, o que era cultura de um povo foi para outro, e comercial também. Os produtos foram viabilizados com a navegação. O que era produzido na Europa começou a ser vendido para o Brasil, o que era produzido no Brasil começou a ser comercializado na Europa. Assim como era na Índia para a Europa, da África para a Europa, e assim ia. Agora eu vou falar sobre o padre Manuel da Nobreza e sobre também o padre Azequeta, que eles falaram sobre os indígenas. O padre Manuel da Nobreza, ele descrevia os indígenas como um povo de qualquer cultura e desconsiderava qualquer religião dos indígenas. Esse padre, ele só naturalizava os indígenas como violentos e que os indígenas eram contra os religiosos, principalmente padres e mulheres. E já o padre Azequeta, ele tinha uma ideia de catequizar todos os índios da América. E ele tinha uma famosa campanha de Jesus. E ele tentava pegar um índio que era mais fácil de ser domado, que era mais fácil também de compreender sobre o que era a catequização, para assim catequizar esse índio, fazer esse índio a catequizar outros índios. Ou seja, muitos índios também tinha a ideia de catequizar outros índios, mostrava essa ideia para os outros. E sobre a persistência, que eu vou falar agora, de matar os índios, que Portugal teve também sobre a extinção deles. A extinção da população dos índios, ela foi dada pelos portugueses, que foram seus próprios colonizadores, que teve resultado de dizimar os índios do Brasil. Dizimar os índios, sua cultura e principalmente os seus costumes. O que fez a terra de índio ser terra de europeu, o Brasil. E que atualmente gerou essa miscigenação que é no Brasil. Você não vê só índio, você não vê só europeu, vira uma miscigenação por causa desse resultado. E agora sobre as origens sociais, que eu vou falar sobre quem ocupava os cargos das câmaras municipais antigamente. Que todos aqueles que ocupavam os cargos, os cargos dentro das câmaras municipais, eram todos aqueles da classe alta, todos aqueles membros da elite agrária, ricos e grandes proprietários de terras. Eles eram denominados os homens bons da época. Assim, as funções da elite nos serviços da Câmara eram de ter a responsabilidade de administrar as vilas como um todo, e deviam estabelecer justiça na criação de leis, cobrar impostos e reproduzir o modelo metropolitano que os portugueses implantaram aqui no Brasil e na América Latina. Foi isso.